Do versículo 1 ao 11. Amém? Vamos ler? Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era menino, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém no teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Amém? Amém. Amém, querido. Nós não poderíamos deixar de passar em branco falar sobre Pai hoje. Sabe? Porque a gente, durante o ano todo, a gente prega, a gente ouve, a gente lê muitas coisas. Mas eu creio que existe um dia especial para o Dia dos Pais, existe um dia especial para o Dia das Mães. E nesse dia especial, nós podemos realmente ver a maior responsabilidade que nós temos. Sabe? Porque o dia a dia, todos os dias e tal, essas coisas vão acontecendo e a gente vai esquecendo. Mas sabe que de ano em ano, Dia dos Pais, ano em ano e Dia das Mães, nós podemos ser chamados por Deus à responsabilidade que realmente nós temos. Que nós não somos só um número dentro de uma casa onde tem uma família. Como pai é como mãe, mas hoje mais dirigido para os pais, nós somos alguém que é insubstituível dentro da nossa casa. Tanto pai como mãe. E eu busquei um texto que falasse sobre pai e sobre filho. E aqui nesse texto, se nós entendemos o que nós estamos lendo, o que nós lemos aqui, ele está falando de 3 gerações. Estamos falando de um pai, estamos falando de um filho, estamos falando de um neto. Ou estamos falando de um avô, estamos falando de um filho, ou estamos falando de um neto. São 3 gerações. E aqui nós temos uma palavra que nos diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento. Aí eu entendo, querido, aqui que Salomão foi um homem muito rico, o homem mais rico, o homem mais sábio, o homem que mais teve riquezas na terra. E nada disso teria acontecido para esse homem chamado Salomão, se não tivesse um pai que tivesse dado instrução. Porque a Bíblia prova isso. E no dia a dia, ele recebia uma instrução do seu pai para que ele pudesse ser um homem de sucesso no seu reinado. Porque Davi, o rei Davi, pai de Salomão, estava treinando ele para que um dia ele fosse o quê? Rei, fosse o seu sucessor. Sempre que um pai quer um sucessor, ele tem que dedicar a sua vida, ele tem que dedicar o seu tempo para esse filho, para instruí-lo, colocar ele na estrada certa, no rumo certo. E ele diz aqui no versículo 2, ele diz, para ter entendimento, porque vos dou boa doutrina. O pai tem sempre uma boa doutrina, um bom ensinamento para o seu filho. Não são ensinamentos
vulgares que o mundo está dando hoje. Mas o homem que tem entendimento, o pai que tem entendimento, ele projeta o seu filho para algo maior lá na frente. O papai vai dar direção, o papai vai dar as ferramentas, vai dar instrução. E aqui ele está dizendo, quem está falando aqui agora é Salomão, falando para os seus filhos, não é Davi. Então Salomão está dizendo que porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, ele diz, nunca deixe aquilo que eu te ensinei, nunca aparta-te daquilo que eu falei, daquilo que você recebeu de mim, porque aquilo que eu vos ensinei vai te dar um bom caminho, vai te levar para o sucesso. E ele diz mais, Salomão falando ainda, ele diz assim, quando eu era menino, em companhia do meu pai, era um desse menino, ele era alguém que estava junto do seu pai, e o seu pai junto com ele, e todo o tempo ele cumpria aquela palavra que diz lá em, agora vai me falhar a memória, mas a Josué, ele diz que nós temos que instruir as pessoas, e principalmente os nossos filhos, quando eles ainda estão pequenos. E aqui ele diz, quando eu era um menino pequeno, quando eu era tenro, no versículo 3, eu era o único diante da minha mãe. Significa que ele era o único que ouvia os seus pais, era o único que procurava estar em companhia dos seus pais, e os seus pais lhe ensinavam. E ele diz, não retenhas. Agora no versículo 4 ele diz assim, amado, então ele me ensinava e me dizia, porque agora começou Salomão a contar uma história para o seu filho. Qual é a história que ele está contando? Daquilo que ele recebeu do pai dele, aquilo que ele viveu com o pai dele. Agora ele está dizendo assim, então ele, meu pai, Salomão dizendo, meu pai que era Davi, rei Davi, me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aí ele começou no versículo 5, eu quero ler o versículo 5 todo, o 6, o 7, o 8 e o 9, porque nós vamos falar sobre isso. Ele diz, adquire sabedoria, adquire entendimento. Isso, o rei Davi, agora falando do seu filho que era tenro, era um menino pequeno, e o seu nome era Salomão. E agora Salomão está contando para o seu filho o que ele recebia de ensinamento do seu pai. Então ele diz, rei Davi falava para Salomão assim, adquire a sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquira a sabedoria. Sim, de tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amados, eu quero que você pense um pouquinho agora. Nós vamos entender um pouco para frente que um dia Deus chegou diante lá em 1 Reis 3, versículo 3, Deus chegou para Salomão e disse o que para ele? Peça-me o que tu queres e eu te darei. Peça-me o que tu precisa e eu te darei. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Ele não pediu riquezas, ele não pediu que os seus inimigos fossem abatidos, ele não pediu que as nações que vinham contra eles fossem exterminadas, ele não pediu saúde, ele não pediu nada. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Agora você entende por que quando veio uma proposta para ele, de ele poder pedir as coisas que o mundo todo podia oferecer para ele, toda a riqueza do mundo, ele não olhou para a riqueza, ele não olhou para os seus inimigos, ele olhou para ninguém. O que ele pediu? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Quando o seu pai
estava instruindo ele, esses 5 versículos, ele falou 10 vezes em sabedoria. Ele incutiu na cabeça de Salomão, quando Salomão era pequeno, que a coisa mais importante na vida do homem não é riquezas, é sabedoria. Porque com a sabedoria se adquire riquezas, se adquire coisas. Com a sabedoria você faz milagres. Agora a gente consegue entender como é que um homem fica adulto e tem uma grande chance de ter um monte de milhões e milhares ou bilhões, e ele abre mão disso tudo por sabedoria. Sabe, amado, quando eu e você ensinamos nossos filhos desde a tenra idade, como diz aqui no versículo 3, quando ele era ainda menino, muito pequeno, ele ouvia essas coisas do pai dele. Então quer dizer que quando nossos filhos ouvem essas coisas, nós temos uma grande possibilidade de, quando eles estiverem numa decisão, numa escolha, eles sempre vão escolher a coisa certa. Não é o que é melhor, é a coisa certa. Porque às vezes o melhor não é o certo. Aquilo que eu acho que seria o melhor, talvez não é aquilo que vai me dar, por exemplo, o que deu para Salomão. Salomão recebeu sabedoria, e com essa sabedoria ele foi conhecido como o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso daquele mundo. Só porque ele fez a escolha certa. Mas sabe, amado, eu e você temos que entender, as pessoas só escolhem aquilo que elas aprendem a escolher. As pessoas só sabem escolher se alguém lhe diz o que é melhor para a vida dela. Por isso nós viemos à igreja. Porque muitas vezes a gente não sabe o que vem fazer na igreja. Não, amados, nós sabemos. Aliás, as pessoas lá fora não sabem o que nós viemos fazer na igreja. Porque todo domingo na igreja, todo domingo na igreja, todo domingo na igreja. Sabe por que nós viemos à igreja? Porque Deus tem sabedoria para nós. Quando nós saímos daqui e temos uma palavra revelada que traz sabedoria no nosso coração, muda a minha vida, muda a minha casa, muda o meu emprego, muda os meus amigos, muda a minha família, muda uma geração. Eu escutei essa semana, alguém mandou um zap, acho até que foi aqui de Londres, não sei, que tinha um homem que postou no jornal um anúncio: sou 30 anos frequentador de igreja, não me lembro de muitas coisas, da maioria das coisas não lembro que eu escutei lá. Bem poucas das últimas também eu tenho no meu coração. Não vale a pena investir tanto tempo, porque muito pouca coisa sobe. Aí veio uma resposta no outro dia, de alguém que tinha lido e não tinha aceitado aquela proposta. Aí ele disse assim: eu sou 30 anos casado. Aliás, ele tinha falado em 3.000 pregações, mais ou menos, que ele tinha ouvido naquele tempo de igreja. E disse que ele lembrava muito pouca coisa. Aí esse homem deu uma resposta para ele: eu sou 30 anos casado. Minha mulher já fez mais de 9.000 refeições para mim. Nem me lembro o que ela cozinhou tantos esses anos. Mas uma coisa eu sei, daquilo que eu recebi e comi, eu fui nutrido. E se eu estou aqui hoje, é porque aquela comida me satisfez e me supriu. Amado, a gente está na igreja, muitas vezes a gente volta para casa, às vezes não teve uma revelação tão grande. Mas se você, de uma palavra, você lembra que um dia você já ouviu e que você já tomou propósito no seu coração de mudança nessa área, e essa palavra vem repetida de novo, essa palavra se torna viva. Sabe, amado, nós precisamos nos alimentar, como nós precisamos da janta, do almoço, do café da tarde, muitas vezes, né? Muitos tomam, né? Aí temos 3, 4 refeições por dia. Nós precisamos do alimento, e quando muitas vezes achamos que nós estamos fazendo demais, ir ao culto uma vez por semana. E aí nós não entendemos, porque as coisas não combinam, as coisas não estão se fechando, as coisas estão indo de mal a pior muitas vezes. Mas, amado, nós precisamos
precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos sair daqui diferente do que entramos. Nós precisamos sair daqui dizendo assim, eu entrei aqui, eu estava meio, meu coração estava um pouco oprimido, eu não estava muito feliz por dentro, mas eu cantei, eu louvei, eu ouvi a palavra, e agora as coisas mudaram dentro de mim, eu estou indo para casa alegre. É porque você foi abastecido, mano, porque você recebeu de Deus, e agora você está indo para casa, e amanhã, talvez, depois da manhã ou daqui a um mês, você não lembra o que você recebeu, mas aquilo fez a diferença, porque vem coisas novas a semana que vem. Tem coisas que já mudou na semana passada, agora na semana que vem coisas novas. E assim, dia após dia, nós estamos recebendo. Então, nossos filhos, quando são pequenos, nós como pais, somos aqueles que temos o dever, a tarefa de estar ensinando o bom caminho, a boa doutrina, como disse aqui Salomão. Ele tinha uma boa doutrina para os seus filhos, bastava que eles ouvissem e guardassem no seu coração e fossem viver aquilo que ele está ensinando. Eles nunca apartam de ti aquilo que tu ouviu, porque esse era o caminho que leva para aquilo que ele estava almejando para o filho. Qual era o caminho que ele queria para ele? Qual era o resultado? Era um bom rei, um bom homem, um homem que tivesse sabedoria para lidar com aquele povo. Porque naquela época os reis, eles não eram só governantes, eles também faziam papel de juiz. Todo mundo conhece a história de Salomão, quando aquelas duas mulheres brigaram pelo filho. Ele também era juiz. E ele disse, me dá sabedoria para que eu possa conduzir esse teu povo. Você já tem pedido sabedoria para Deus, para estar dando direção aos seus filhos? Quero te dizer que se você não pediu, você tem que pedir. Você precisa pedir. E tem uma coisa que a palavra de Deus diz: se você precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. É uma garantia que eu e você temos, que nós não vamos pedir em vão. Mas se é tão claro para mim e para você, por que nós não pedimos mais sabedoria? Por que nós não buscamos todos os dias por sabedoria? Em todas as áreas, ser sabedoria, ser um bom funcionário, um bom empregado. Eu preciso de sabedoria para ser uma boa mãe, um bom pai. Eu preciso de sabedoria para ser um bom motorista, para quando eu pegar a estrada eu não causar acidentes. Eu preciso ser um bom tantas coisas que tem para ser feito, que a gente esquece de pedir, porque a gente precisa de graça e sabedoria para fazer. Eu sou um bom pedreiro, eu quero ser melhor. Eu sou funcionário público, eu sou um bom funcionário, mas eu quero ser melhor. Me dá sabedoria, Senhor, para que eu atenda as pessoas de acordo com as suas necessidades. Quer dizer, eu preciso de sabedoria em tudo que eu faço. E às vezes nós pedimos por algumas coisas que nos interessam, mas tem coisas que nós não estamos observando e tem muito mais valor. E quero dizer que acima do teu trabalho, acima de qualquer coisa, está a tua família. Como pai, você tem que ser alguém que se coloca numa posição em casa como alguém que está entendendo que não tem nada melhor e nada maior do que a sua família. Então, só para reprisar, se Salomão foi o homem que foi porque ele teve um pai que soube instruir. Foi um pai que tirou do seu tempo. Foi um pai que não dá o celular para o filho parar de perturbar, porque ele quer fazer as coisas dele, quer assistir as coisas dele, quer ver o jogo dele. Foi um pai que, desde a tenra idade, eu quando falo em tenra idade, eu entendo 3, 4 anos. Quando o menino, a menina já anda, já sabe o que quer, e o Salomão sabia o que queria. Ele queria estar junto do pai e junto da mãe, porque ele sabia que ali ele receberia instrução, ele tinha satisfeito os seus desejos de conhecimento daquilo que ele tinha questionado nas suas palavras. Porque as crianças de 3 a 6 anos, de 3 a 5, são a idade onde eles mais perguntam, eles mais querem saber, porque eles estão descobrindo coisas novas, estão vendo coisas novas, e é o porquê, pai, porquê, e aí tu responde, ele diz,
diz mais uma vez por quê, aí tu responde, explica por quê, ele diz, mas por quê? Ele quer saber os porquê. E sabe, essa idade foi a idade que Davi e a mãe desse menino aproveitou para colocar na sua mesa todos os porquês. Todas as suas dúvidas foram explicadas para eles. E aí, quando eles crescem sabendo o que eles têm que fazer, o caminho que eles têm que andar. Eu e você temos que começar a nos espichar. Eu não posso mais, né? Meus filhos todos estão crescidos, mas eu tenho netos que eu ainda tenho responsabilidade. Você já tem os seus netos, você tem responsabilidade. Você é pai dos seus netos. Quando você está com eles, você é pai deles. Você tem responsabilidade de dar direção, ensinamento. Por mais que os seus filhos, os pais deles, instruam, você tem essa obrigação, porque ele vai escutar de duas pessoas diferentes e ele vai começar a entender que isso é uma verdade. Porque se ele escuta às vezes só num lugar e em outro lugar ele escuta uma coisa torta, diferente, vai trazer dúvida. Mas quando o pai fala, a mãe fala, a avó fala, o vô fala, o tio fala, a tia fala, ele diz, é isso mesmo. Esta é a verdade. É isso que eu quero para a minha vida. Esse é o tema. Amados, os pais sempre têm bons ensinamentos. Eles são os responsáveis pelo destino dos seus filhos. Todo pai é responsável pelo destino do seu filho. Amado, eu estou falando aqui do pai masculino. Não estou falando da mãe. Eu quero falar do pai. Você é o referencial do seu filho. Você é aquele que o filho olha, aquele que o filho vê e que tem como você como seu super-homem, seu super-pai até uma idade. Então, se você decepciona na idade que você é o super-homem dele, imagina depois quando você deixa de ser o super-homem dele. Há um tempo onde eu e você temos que dedicar o nosso tempo para os nossos filhos, porque tudo que eu e você dissermos é lei para eles, é verdade, e isso fica impregnado no seu coração. Agora, se nós deixamos passar essa idade, passar o tempo, amigo, é muito mais difícil, só por graça de Deus, mas é muito mais difícil, é muito mais investimento, é muito mais choro, é muito mais dor que tem para o pai e para a mãe para ver o caminho de volta dos filhos. Mas eu quero dizer para você que se você já perdeu uma parte da sua vida, quero te dizer que Deus tem misericórdia todo o tempo. Então ainda há tempo de orar, porque a oração tem poder. Deus vai fazer a obra. Se tem filhos que estão desviados, eu quero dizer, continue orando. Deus vai trazê-los de volta, porque há promessas de onde creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E quem se apega nesse versículo, amado, não tem erro. Eu posso dizer isso aqui para você e garantir e dizer, porque passei isso na minha vida. Quando eu me converti há 32 anos atrás, uma das coisas que eu botei na porta da minha casa foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E depois eu conheci um outro versículo: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Graças a Deus, os nossos filhos foram crendo. Quando era um jovenzinho de 10 anos, 12 anos, uma filha mais velha demorou um pouquinho mais, quase por 20 anos, ou 20 anos, mas eu nunca desisti, porque tinha uma promessa. Qual é a promessa que te garante? Qual é a promessa que te deixa de pé? Qual é a promessa que te dá ânimo, alegria no dia de amanhã? Qual é a promessa que você se apega e diz: eu creio nessa promessa, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. E sempre que eu faço a minha parte, Deus nunca falha com a parte dele. Amém. A minha parte é a mais simples, é crer. Essa é a parte mais simples, amado. Porque fazer a mudança de mente, de coração, de pensamento, de jeitos e trejeitos, só Deus pode fazer. Mas Ele disse: creia que eu faço. Creia que eu estou fazendo. Mas eu e você somos pais que não cremos. Não temos nenhum versículo, nenhuma palavra que nos deixa o futuro aberto para que eu possa sonhar e ver o futuro. Se eu não tenho essa fé no meu coração, amado, nada se cumpre.
nada acontece, porque eu preciso crer no Senhor Jesus. E se eu creio no Senhor Jesus, eu creio em todas as suas promessas. Dizer que eu creio em Jesus e não posso crer que a minha família vai ser salva, eu estou dizendo que o Deus que eu creio, ele é muito fraco. É um Deus que mente. E nosso Deus não mente. Nosso Deus é fiel em toda a palavra que ele promete, ele cumpre. Ele não é igual eu e você. A palavra diz que Deus não é mentiroso igual eu e você. Deus, quando fala, ele cumpre. Mas nós precisamos de quê? Precisamos de fé. Está demorando? Que bom. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. Eu vou buscar comunhão com Deus mais. E sabe que às vezes Deus deixa demorar, Deus permite. Porque quando a gente consegue as coisas muito fácil, a gente para muito fácil também de buscar a Deus. Então Deus deixa o espinho na carne de Paulo, para que Paulo não se soberbecesse e dissesse assim: agora eu posso andar sozinho, não preciso mais de Jesus. A palavra de Deus diz isso. Muitas vezes nós temos um espinho na carne, às vezes até um filho. Não que filho seja espinho, mas a situação que ele está vivendo, para o pai é triste. Mas às vezes Deus permite uma demorinha, para que nós nos firmamos mais na fé. Quanto mais demora, mais eu oro. Quanto mais eu oro, mais espero, mais eu confio. E quanto mais tempo demora, maior eu fico na minha fé. E quando se concretiza, amado, aí é uma festa só. Porque você vai dizer: eu sabia que o meu Deus não falha. Eu todos os dias, eu sabia que um dia ia acontecer isso. Eu esperei ansiosamente pelo dia do toque do Senhor na vida do meu filho. Verdadeiros pais são aqueles que confiam e buscam, esperam e investem na vida do seu filho. O que nós temos investido na vida dos nossos filhos? Ser um bom pai, que sempre é o resultado de eu ter sido um bom filho. Porque eu não consigo dar aquilo que eu não recebi, ou aquilo que eu não vivi. Se eu sou um bom filho, eu vou ser um bom pai. Se eu não sou um bom filho, eu tenho que me corrigir imediatamente para ser um dia um bom pai. Porque eu não posso ser, ou eu não posso dar o que eu não recebo. Ou eu não posso instruir aquilo que eu não recebi. Eu não posso crer naquilo fazer o meu filho crer naquilo que eu não creio. Se eu sou exemplo, se eu sou um referencial, eu tenho que saber que o meu filho vai ser o que eu sou. O que eu estou sendo dentro da minha casa. Que pai eu sou. Porque a gente colhe o que a gente planta. Diz a palavra de Deus que o que eu planto eu colho. Se eu sou um referencial ruim, meu filho vai ser um homem ruim. Mas se eu sou um referencial bom, eu vou ser um referencial. Meu filho vai ser um referencial bom. Não tem como ser diferente. Não dá de plantar chuchu e colher abóbora. Se eu colhi chuchu, plantei chuchu, eu vou colher chuchu. Então, se eu planto coisas boas doutrinas para o meu filho, o que eu vou colher? Coisas boas de retorno. Não é verdade? Sabe, no versículo 4 aqui, eu acho muito interessante quando ele diz: então ele me ensinava e me dizia. Sabe, Salomão dizendo para o filho dele agora, contando a história do seu avô. Seria mais ou menos o pastor Samuel pegar o João Pedro e começar a contar a história do pai dele. Ou você pegar o seu filho e começar a contar a história do seu pai, do seu avô, do avô dele que é o seu pai. E ele começa a dizer assim: o meu pai sempre me dizia
Ele começa a contar a história, começa a exaltar aquilo que o pai tem ensinado para ele. Ele começa a dizer que se hoje eu estou na posição que eu estou, meu filho, porque o meu pai, desde que eu era tenro, desde que eu era menino, ele estava me ensinando, me mostrando o caminho certo. Então, pais têm que compartilhar com seus filhos a sua vida quando foi no seu lar, como é que era a sua casa. Eu sei que muitas vezes, muitas coisas a gente não pode falar, nem todos podem falar todas as coisas, mas tem coisas boas, amado, tem coisas boas que nós podemos compartilhar, tem coisas que eu posso contar para o meu neto, daquilo que o meu pai fazia. Esse dia nós nos pegamos falando lá em casa, um mês e meio atrás, 2 meses, não sei se foi lá em casa, foi na casa do Armando. Aí nós estávamos conversando, faz mais, porque ele ainda conversava, ele depois perdeu a fala, uns 3 meses. Aí nós estávamos conversando sobre família, sobre algumas coisas que aconteciam. Aí eu disse, pá, uma das coisas que eu mais lembro era o meu pai, quando era noite de verão, de lua cheia, porque não tinha energia, não tinha luz elétrica, só tinha aquela lamparina. Ele disse, então, nas noites de lua cheia, aquela lua bonita, ele levava nós para uma varanda, era uma varanda grande, redonda assim, e os degraus ali, e ele tinha uma cadeira de balanço, ele sentava na cadeira de balanço, e aí, era verão, era próximo de Natal, ele ficava cantando conosco. Nós éramos em 10 irmãos, não estávamos todos em casa, não éramos todos nascidos ainda, naquela época, mas aí nós tínhamos uns 5, 6, e aí nós ficávamos ali, e nós disputávamos o colo do nosso pai. Nós queríamos, e aí no fim ele tinha um sentado numa perna, outro sentado numa perna, um sentado em cima, onde apoia coisa da cadeira de balanço, outro ali, e todo mundo, e um mais por trás, e ele ali cantava conosco. Todo mundo empoleirado. E aí, eu escutei uma revelação do Armando, meu irmão, que é mais velho que eu, que ele disse assim, tu sabes do que eu mais me lembro, e o que eu mais gostava, era sentar no colo do meu pai, quando ele sentava naquela cadeira de balanço, e sentir o cheiro dele. Sentir o cheiro. Depois de 40 anos, ele dizia, eu lembro do cheiro do meu pai. Qual é o cheiro que você tem do seu pai? Quando é que você sentiu o cheiro do seu pai? Ou quando é que o teu filho pode sentar no teu colo e sentir o teu cheiro? Para um dia ele dizer para os seus netos, olha, eu senti o cheiro do meu pai, eu amava sentar no colo do meu pai, porque ele tinha um cheiro especial. Sabe, amado, se nós não tivéssemos conversado sobre isso há 3 meses atrás, eu nunca ia ficar sabendo que ele tinha isso no coração dele. Nós sempre temos coisas para contar para os nossos filhos, das coisas que nós vivemos. Às vezes são coisas tão bobas, tão simples, como essa. Mas teve uma grande diferença na vida dele. O que está fazendo diferença na tua vida? Qual é a lembrança, filho, que você vai levar do teu pai? Pai, qual é a lembrança que você vai deixar para o seu filho? Está vendo? Porque se eu e você não deixarmos nenhum motivo para nós termos saudade dos nossos pais, se o pai não deixar nenhum motivo para que o filho tenha saudade dele, nós fracassamos. Nem que seja o cheiro. Uma coisa muito pequena, mas que quando ele fala do pai, ele lembra e ele diz, eu tenho saudades disso. Teus filhos vão dizer o que de você? O que eles vão falar? O que eles vão comentar um dia junto com a família, junto com os irmãos, e vão falar, os seus pais já foram, já há muitos anos, e agora vão falar de algumas coisas da nossa infância. E aí nós falamos dos nossos pais, e aí nós falamos coisas que nos traz saudade. E quando nós falamos de coisas que dá saudades, querido, dá uma coisa muito boa no nosso coração. Mas infelizmente, querido, às vezes nós como os pais não deixamos nada de saudade para os nossos filhos.
temos tratado eles muito bem. Mesa farta, mesa bem servida, sempre bem vestido, filhos até bem estudados, até bem realizados, filhos que dão orgulho para os pais. Mas um dia, quando você e eu estivermos aqui, o que eles vão conversar e dizer assim: eu tenho muitas saudades do pai, ou eu tenho muitas saudades da mãe quando ela fazia assim, eu me lembro quando ela falava isso, eu me lembro quando eu deitava do lado dela e ela me contava as histórias. Meus filhos já têm algumas histórias para me contar da minha vida, de vez em quando eles soltam. A maior de todas elas é que eu sempre levava as crianças para dormir, mas quem dormia era eu. Vocês se lembram quando o pai levava nós para dormir e ele dormia antes que nós? Tem algumas coisas, mas eu falo de coisas relevantes, coisas que façam diferença na vida dos nossos filhos, que eu levante eles, que vão para cima, andam alegre, andam animado, coisas que podem fazer a diferença na família, podem fazer a diferença no casamento. Nós pais é muito bom, querido. O dia dos pais é um dia muito legal, mas às vezes nós temos que ser chacoalhados, às vezes nós temos que saber que nós não somos pais só no dia dos pais, nós somos pais todos os dias. Todos os dias nós precisamos olhar para os nossos filhos e dizer: eu sou o pai dele, a minha responsabilidade é para com ele, porque ele só tem duas coisas para escolher agora. Nós, como seres humanos, nós temos um destino. Como diz o pastor Samuel, nós desde que nascemos entramos numa fila, essa fila dá no balcão da morte, não tem como sair fora dela. E ele até brincou, e nós rimos muito para eles, porque é o único lugar que tem uma fila que se alguém fura, ninguém fica bravo. Mas é verdade, irmãos. Nós estamos andando por uma fila, estamos andando por um lugar onde vai ser decidido, onde eu e você, onde nós, nossa família vai passar a eternidade. E os nossos filhos dependem de mim e de você, porque na rua não tem ninguém que vai dar uma palavra, vai dar uma direção para ele. Quero te dizer que se ele está estudando, se ele está na igreja, seu filho está ali, eu quero dizer que isso não significa que ele está sendo totalmente instruído. É bom, porque isso aqui vem afirmar aquilo que o pai e a mãe ensinam em casa. Porque as palavras têm que sair da boca da mãe e do pai, principalmente do pai. E o destino deles é eu e você como pai, que vamos traçar. Ensina o teu filho quando é pequeno, e ainda quando velho não se desviará dele. Principalmente se sair da boca do pai e da mãe. Nunca vai esquecer. É uma promessa que Deus faz. Então Deus escreve as palavras do pai e da mãe que eles dizem para nós quando nós somos pequenos. Isso fica gravado no nosso coração. O Espírito Santo de Deus grava, mesmo que nós não somos crentes, mas está gravado no nosso coração. Porque eu lembro que eu não era crente, minha mãe não era crente, minha mãe era uma mulher fervorosa, uma mulher de oração, uma mulher crente naquilo que era ensinado, e ela me contou histórias quando eu tinha 3, 4 anos, que eu nunca esqueci. Aliás, ficou apagado aqui dentro, mas o dia da minha conversão, eu comecei a lembrar de todas as histórias que a minha mãe tinha falado. O dia que Jesus entrou na minha vida, Ele revelou, Ele abriu tudo o que ela tinha me explicado. E Ele disse ainda mais, Ele disse: por causa do temor da tua mãe, do teu pai, em Deus, mesmo vivendo de uma maneira errada, fazendo a coisa errada, pensando que era certa, a chance está acontecendo na tua casa. A chance está acontecendo na tua família. De 10 irmãos, nós temos 2 irmãos que não é crente. Minha mãe foi crente. Meu pai aceitou Jesus no sábado e deu um fulminante nele na segunda. Morreu em Cristo. Há uma promessa: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E às vezes a nossa casa se estende para casas do lado, que é o nosso pai, o nosso tio, os nossos parentes. Vai olhar lá na igreja, quantos parentes tem lá da nossa família?
Bahia do Sul. Os parentes são abençoados. Quando você é bênção, os parentes são abençoados. Imagine, então, se a tua casa, onde você habita, onde você mora, 24 horas por dia, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, se não vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Aleluia. Gostaria de falar mais alguma coisa, mas eu quero estar encerrando, porque nós queremos também fazer uma apresentação para os pais com as crianças. Quero dizer para ti, querido, que os verdadeiros pais deixam um legado para seus filhos. O verdadeiro pai, ele constrói para os seus filhos irem mais longe, para os seus filhos irem mais alto, para os seus filhos serem melhores do que você. Todo pai que viu para o seu filho, ele constrói para que o filho vá mais longe. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E toda a referência, todos os reis de Israel, eles fazendo bem ou mal, cada vez que eles faziam bem, eles diziam, conforme o seu pai Davi. Mas Salomão foi a continuidade de Davi. Salomão foi a continuidade daquilo que Deus prometeu para seu pai Davi. A construção do templo, da casa real, tudo foi Salomão que fez. Mas sabe de onde veio tudo isso? Veio de um coração de um pai que se dedicou e construiu algo para que o filho fosse mais longe, para que o filho fosse além daquilo que ele foi. Sabe, o maior prazer de um pai é ver o filho ir mais longe do que ele foi. E aí o filho vai ter o prazer de jogar o seu filho, que ele vai mais longe do que ele foi. Pais, nós somos responsáveis pela nossa casa. Não é a nossa esposa, não é a mãe dos nossos filhos que em primeiro lugar é responsável, é o pai que é responsável, porque o pai foi chamado para ser cabeça da sua casa, e alguém que não tem cabeça, não funciona. Você já viu alguma coisa funcionar sem cabeça? Não funciona. Então eu e você, como pais, nós somos o cabeça da nossa casa. Se você não funciona, nada funciona na sua casa, até aparentemente parece que está pronto, parece que está funcionando, mas eu quero dizer que traz prejuízo no futuro para aquelas pessoas que não receberam o que deviam ter recebido. Traz medos, inseguranças, falta de fé, falta de confiança. Aparentemente parece que está tudo bem, mas onde um pai não funciona, os filhos vão ter prejuízo.